Boa noite, pessoal. Voltei aqui para novamente comentar sobre o livro Resgatado do Reino das Trevas. E hoje é um tema polêmico. A princípio eu não queria falar sobre esse tema, eu iria para um tema mais polêmico, mais sinistro mesmo. Mas depois eu fiquei pensando que esse tema que eu iria pular é um tema pouco falado. Então, hoje nós vamos falar sobre a influência demoníaca em caso de insanidade e esquizofrenia. Antes de tudo, é importante eu falar que eu não vou generalizar, como se todos os casos de insanidade, todos os casos de esquizofrenia ou outros problemas mentais semelhantes sejam resultados de atuações demoníacas. Eu não creio assim. Mas em alguns casos eu creio que seja. Então eu vou falar sobre isso. Tem base bíblica para nós acreditarmos que esses problemas mentais podem também ser resultados de atuações demoníacas e possessões demoníacas? Sim. Mateus capítulo 17 fala sobre um jovem lunático que estava possesso. E esse jovem, ele se jogava no fogo, se jogava na água, e chamaram os discípulos de Jesus, os apóstolos, para expulsar os demônios, esse demônio que estava no corpo desse jovem, e os discípulos, os apóstolos, não conseguiram. Foi preciso vir o próprio Jesus exorcizá-lo. E quando Jesus expulsou esse demônio, o jovem que era lunático recobrou a sua sanidade mental, a sua lucidez. Então, a base bíblica assim, Mateus capítulo 17 e os textos paralelos a este evangelho, né? Então, vou ler aqui, daqui a pouco, um trecho onde o autor ele comenta sobre isso. Mas a lógica para nós pensarmos dessa forma, nós já vimos que tem base bíblica, né? Mas tem alguma lógica, alguma racionalidade nisso? Eu creio que tem. Você acha normal, natural, uma pessoa que diz que ouve vozes e que vê pessoas dizendo que vai matá-la? Você acha normal isso? Você acha isso natural? Você acha normal, natural a pessoa ouvir vozes, ouvir pessoas perseguindo-a e induzindo ela a se automutilar ou a cometer suicídio de alguma forma? Ou como aquele jovem de Mateus capítulo 17, a se jogar no fogo, a se jogar na água? Você acha isso natural? Eu creio que isso sim é resultado de atuação demoníaca. E vou aqui contar apenas dois casos que alguns amigos compartilharam comigo. Um desses amigos, ele me falou que havia um casal, né, que era recém-casada, e o rapaz, ele não sabia que a sua companheira tinha alguns problemas mentais. E numa briga entre eles, essa essa esposa dele acabou mordendo e disse que queria beber o sangue dele. E ela tinha problemas mentais, só que ele veio descobrir depois. Você acha que isso não é possessão demoníaca? Você acha que isso é um mero problema mental? E um outro caso foi de um aluno que tinha um suposto autismo, que estava derrubando tudo na sala, estava agredindo todos os funcionários da escola, independentemente da função, e ele gritava o seguinte: eu vou matar o meu pai e a minha mãe. Eu sou do diabo. E eu vou ajudar o diabo a acabar com Jesus. Aí você acha que isso é um mero autismo? Pode ser os dois. Pode ser o autismo, mas também pode ser, juntamente com o autismo, um caso espiritual. Então eu creio sim que existem casos de problemas mentais, como a esquizofrenia, né? Por exemplo, a própria insanidade mental, como esse exemplo também do autismo, mas repito, não estou generalizando como se todos os casos fossem isso. Mas há casos sim que são influências espirituais, são atuações demoníacas e são possessões demoníacas. Ou
não uma possessão, mas tormentos, né? Porque para ser possessão, o demônio tem que estar no corpo do indivíduo. Mas pode ser tormento através do que vê, do que ouve, né? Essas vozes e essas visões que atormentam essas pessoas. Então, para encerrarmos o vídeo, que já está ficando um pouco longo, né? Mais de 5 minutos, diz assim, olha o trecho que ele fala. Havia os que eram tirados do mundo real, dos conscientes, para o mundo irreal. Aí ele abre parêntese. Parecendo que estavam com distúrbio ou desvio mental. Aí ele coloca entre parênteses, parecendo que estavam com distúrbio ou desvio mental. Por que parecendo? Porque ele sabia que não era distúrbio nem desvio mental. Era atuação demoníaca. Ele estava presenciando isso enquanto ele estava no satanismo, junto com seus companheiros, os demônios. E isolado, longe da realidade dos conscientes. A esses, a sociedade chamava de malucos ou loucos, ou fora de si mesmos. Estes, os espíritos liberavam para que, voltando ao seu estado normal, viessem a testemunhar o poder do grande príncipe. Eram tirados assim do mundo real, ou seja, do mundo físico, para o irreal, ou seja, o imaginário, né? Só ele vê, só ele ouve, mas que só era real para eles mesmos. Faziam com que vissem e ouvissem coisas que outras pessoas não podiam ver nem ouvir. Os espíritos brincavam com eles dessa forma. Então aqui é o comentário do autor, né? E em outra parte ele conta que algumas pessoas que faziam esses pactos satânicos e não conseguiam cumprir esses pactos, quebravam os pactos ou queriam sair, né? Sem se refugiar em Cristo, essas pessoas eram atacadas pelos demônios com esses castigos da insanidade mental, né? Vendo e ouvindo coisas que só eles viam e ouviam. Então ficamos por aqui, que Deus te abençoe e tem mais vídeos, viu? Tem mais coisas sinistras por aí. Até o próximo vídeo.